Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham no canal Fala Sério Pastor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para responder as suas perguntas, para tratar dos seus questionamentos e ficamos felizes em receber as suas perguntas, em receber as suas dúvidas e colocar aqui no nosso canal para trazer a resposta. Muito bem, hoje nós temos uma pergunta muito interessante, mas antes quero dizer que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que nós possamos abençoar outras pessoas também. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Graça e paz a todos, graça e paz ao pastor Eliazar do canal Fala Sério Pastor, satisfação poder participar do seu canal através desta pergunta, aonde tem por intuito examinar a palavra de Deus. Meu nome é Jardel, eu moro em Lajeado, Rio Grande do Sul, e congrego em uma instituição pentecostal, e eu tenho um carinho enorme, imenso pelos meus irmãos, amigos adventistas do sétimo dia, aonde através do estudo eu vim a descobrir que o sábado ele é um mandamento vigente para todas as épocas, todos os povos. E no meio pentecostal, onde eu congrego, muito se ensina concernente ao sábado, que o sábado é coisa de judeu, de que o sábado cessou com a morte de Cristo, que o sábado era simplesmente uma sombra que apontava a Cristo, etc. e tal. E outra questão que muito se ensina no meio pentecostal é de que não existe no texto hebraico, no texto de Gênesis 2, onde eu tenho aqui minha Bíblia aberta, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus no 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então aqui existe dentro do texto hebraico aqui algo muito interessante que eu gostaria que o pastor aí, por gentileza, discorresse. O que o texto hebraico, propriamente dito, diz nesta perícope com relação ao sábado? Existe alguma questão que mostra-nos que Adão e Eva, que os patriarcas, Noé, Abraão, etc., observaram o Shabat, já que muitos ensinam de que o sábado só passou a ser um mandamento após o Sinai. No meio pentecostal é ensinado desta forma, que o sábado é só a partir do Sinai e que só tem implicação para o povo judeu. Gostaria que, se possível, pastor Eliazar assim respondesse. Um grande abraço a todos e para mim é uma honra, como eu disse, participar do canal. Muito obrigado, Jardel, por esta pergunta muito interessante, muito importante. Eu quero agradecer a você, não adventista, fazendo uma pergunta para nós e teremos o privilégio de responder a você. Muitas pessoas questionam se Adão e Eva, eles guardaram o sábado, se a lei de Deus era observada no Éden, enfim. Então, quando as pessoas dizem assim, não, a lei de Deus é dada no Sinai, a lei de Deus foi dada lá no Sinai, antes não existiam os 10 mandamentos. Primeiro, isso demonstra certa ignorância, claro. Por quê? Porque no livro de 1 João, no capítulo 3 e no versículo 4, nós lemos o seguinte, 1 João, capítulo 3 e o verso 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, grave, pecado, transgressão da lei. Muito bem. Se não existia lei, logo não havia pecado. Quando Lúcifer, lá no céu, ele cobiça o trono de Deus, então ele não pecou. Ele poderia dizer, não existe lei. Como é que posso ser acusado de alguma coisa? Caim vai e mata Abel. Mas não existia 10 mandamentos. Então não era pecado matar. Mas se Lúcifer no céu cobiça o trono de Deus e ele peca, é porque havia uma lei que dizia não cobiçarás. Se Caim mata seu irmão e peca, é porque existia uma lei que dizia não matarás.
Logo, nós percebemos que os mandamentos eles já existiam. Eles só foram colocados na pedra, escritos na pedra, fixados ali para que o ser humano não esquecesse. Lembre-se, o povo de Israel passou 400 anos na escravidão do Egito. Eles saem ainda com a mentalidade de escravos. Então, era comum eles não obedecerem, não lembrarem dos mandamentos de Deus, e Deus, então, ele ali ratifica os seus mandamentos. Tanto que, antes de Êxodo 20, já no capítulo 16 do livro de Êxodo, quando Deus derrama o maná, ele diz, olha, no sábado vocês não saiam para colher. Isso é uma evidência de que antes de estar na pedra, já se tinha conhecimento do dia de sábado. Mas qual é a primeira ocorrência que nós temos do sábado na Bíblia? Está no livro de Gênesis, no capítulo 2. Está na minha primeira página e diz o seguinte, verso 1 até o 3. Assim os céus e a terra foram acabados e todo o seu exército, e havendo Deus acabado sua obra no dia 7º, que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, e, verso 3, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como o Criador fizera. Dois verbos aparecem no verso 3 que eu queria fazer uma análise com vocês. Na língua hebraica, nós temos, quando falamos de verbos, 7 troncos principais, mais conhecidos, não é? Nós temos 7 troncos verbais. Está aparecendo na sua tela aí os 7 troncos verbais, que são cal, nifal, piel, pual, rifil, rofal e ritpael. Estes são os 7 troncos principais que nós temos na língua hebraica no que diz respeito aos verbos. Então você pode observar que o cal é o ativo simples, o nifal é o passivo simples, o piel é o intensivo ativo, o pual o intensivo passivo, o rifil causativo ativo, rofal causativo passivo e ritpael é o intensivo reflexivo. Tá, pastor, mas qual é a importância disso? Eu vou mostrar um verbo para vocês, que é o verbo katal, que quer dizer matar, e você vai ver como que ele vai se apresentar em cada tronco verbal destes aí. Observe. Então, na sua forma simples, que é o cal, nós temos aí katal, ele matou. No nifal, que é aquele passivo, né? Ele foi morto, ou ele matou-se. No piel, que é intensivo ativo, seria matar com força, matar de um jeito muito forte. É o intensivo ativo, por isso você vai traduzir por assassinar. Perceba que é o mesmo verbo. Observe essas 3 letras grandes aí, são as mesmas, elas vão aparecer em todos os troncos. Agora, os pontinhos que vão sendo colocados ali, e se você quiser aprender mais sobre o hebraico, entre aí na playlist do meu canal Hebraico Bíblico Fácil. A gente está lecionando aí, dando aulas gratuitamente para que você conheça essa língua maravilhosa. Então, quando você vai acrescentando os pontinhos ali, você vai mudando a intensidade do verbo, você vai mudando aí o tronco verbal. E aí você tem, foi assassinado, ele fez com que alguém fosse morto, que é o causativo, passivo, ele fez alguém morrer, né? Ele fez alguém matar, aliás, que seria o causativo ativo, e ele assassinou-se, que é o intensivo reflexivo. Esse intensivo reflexivo, que é o ritpael, por exemplo, vai aparecer quando fala de Enoque. Quando fala do verbo ralar, que é o verbo andar, Enoque andou com Deus. Ele vai aparecer neste tronco aqui, ritpael, que é o intensivo reflexivo. Esse mesmo verbo é utilizado para Noé. Diz que Noé andava com Deus. É o mesmo verbo. E ele aparece em ambas as situações no reflexivo, no intensivo reflexivo. Ou seja, era uma ação de andar tão intensa com Deus que refletia na sua própria vida. Coisa bonita, não é? Mas, voltando para o texto de Gênesis 2, o que isso tem a ver com sábado? Falou um monte de coisa aí de hebraico, mas qual que é a importância? Nós temos 2 verbos aqui no verso 2, o verbo barar, que quer dizer abençoar, e o verbo kadash, daí vem a palavra kodesh, que quer dizer santo, né? O verbo kadash é santificar. Estes 2 verbos, o verbo barar e o verbo kadash, eles estão no tronco piel. E o que significa isso? É que a tradução para a língua portuguesa é abençoou e santificou, porque a gente não tem uma tradução que expresse a profundidade destes 2 verbos no tronco em que eles estão. O piel é o intensivo ativo, ou seja, não é só abençoar, é abençoar com força, abençoar muito, é abençoar com toda a bênção possível,
Tem como abençoar mais? Não, não tem. A bênção máxima que poderia ser dada ao sétimo dia foi dada. E o santificar, da mesma forma, está também no Piel. Ou seja, a santificação máxima que poderia ser dada ao sétimo dia foi dada. A pergunta: para que, num contexto onde não havia pecado, para que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não tem um texto na Bíblia que diga que Adão e Eva guardaram sábado. Não está escrito assim, e Adão e Eva guardaram sábado. Mas Jesus diz que o sábado foi feito. E quando ele foi feito? Gênesis 2, ok? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, qual é o propósito do sábado? É para o homem. Para o homem o quê? É só ler Êxodo 20, para você descansar, para você estar na presença do Senhor, para você... mas eu não faço isso em outros dias, você pode até fazer. Mas no sétimo dia você não trabalha, no sétimo dia você não cumpre outras atividades, não faz os teus próprios desejos, não cumpre as tuas próprias vontades, conforme Isaías 58. Nesse dia nós não compramos e nem vendemos, conforme está no livro de Neemias. Este é um dia especial, separado por Deus. Então, Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem. Ele foi feito. Se ele foi feito, ele foi criado, eu tenho que voltar para o Gênesis, quando ele foi feito. O sábado foi feito por causa do homem, de Adão. Tá. Deus vem e descansa. Pergunta, Deus se cansa? Claro que não. Deus não se cansa. Então ele descansou para nos dar o exemplo. Deus separou este dia para isto. E a palavra santificar quer dizer justamente separar para uso sagrado. A pergunta continua de pé. Se o sábado foi feito para Adão por causa do homem, ok? Jesus é quem disse, não sou eu. O sábado foi feito por causa do homem. E Deus separa, abençoa e santifica. Para que ele fez isto na época de Adão, se não fosse para Adão guardar o sábado? Alguém tem que me dar uma explicação do porquê que Deus... Uma pessoa certa vez me disse, não, ele até mencionou isso, mas só foi obrigatório guardar lá no Êxodo 20. Eu disse, espera aí. Gente, esse é um argumento tão pueril. Quer dizer, achar que Deus, na criação do mundo, ele tem 7 dias na semana, ele cria todas as coisas, inclusive o homem no 6º dia faz tudo, e depois ele coroa a sua criação com o sábado, simplesmente para nada. Ele cria o sábado, ele descansa, ele santifica e ele abençoa. Agora, Adão, ele foi criado no 6º dia. E o texto diz que Deus abençoou e santificou o dia de sábado aqui na terra. Quer dizer, Adão não soube disso. Percebe? Deus, ele cria todas as coisas, a luz, o firmamento e as águas, depois a porção seca e as frutas no 3º dia, 4º dia os luzeiros, 5º dia as aves e os peixes, os répteis, e no 6º dia os animais da terra. E Adão e Eva. Aí ele vem no 7º dia e ele faz uma coisa. Aliás, 3 coisas. Ele descansa, ele abençoa e santifica, mas não deixa Adão saber não, que abençoou e santificou não. Adão não pode saber disso. Não, por quê? Porque só vai ser obrigatório lá no Êxodo. Será? Para que então abençoar e santificar este dia? Se não foi para Adão, como disse Jesus, por causa do homem? Queridos, se alguém tiver uma explicação do porquê Deus abençoou com toda a bênção que ele podia dar, santificou com toda a santificação que ele podia dar para o 7º dia, sem que isso fosse necessário para Adão, eu gostaria de ver qual é essa explicação. Porque eu não tenho outra explicação. Se Deus ele chega e ele separa na sua criação, coroando a sua criação, veja a estrutura quiástica da criação do mundo. Observe, 1º dia combinando com o 4º. Para a luz, os luzeiros. O 2º dia, combinando com o 5º. Para o firmamento no céu, né? O firmamento, os céus. E as águas, você tem as aves e os peixes. Olha que organização. Para o 3º dia, que tem a porção seca e as frutas e as verduras, você tem o homem e os animais que vão habitar nessa porção seca. Isso é o paralelismo que existe, a estrutura quiástica que existe na criação do mundo. E o sábado é o único que não tem. Dentro de uma estrutura quiástica, na mentalidade judaica, você tem ali o centro, que é a parte onde não encontra paralelismo, é uma parte importante, que vem como se fosse realmente para coroar. O sábado ele veio para coroar a criação de Deus. Deus separa esse dia para que o homem estivesse em contato direto
com ele, na sua presença. Ora, se Deus cria o sábado, este 7º dia da criação, e abençoa e santifica, sem que tivesse aplicação nenhuma para Adão e Eva, alguém, por favor, então, me explique para que Deus fez isto. Queridos, eu só chego a uma conclusão. O sábado ele é dado já desde o início, assim como os demais mandamentos. Não matarás, não cobiçarás. Ah, mas não existia a morte. Lembre-se, Jesus, quando ele veio à Terra, ele ampliou bastante os mandamentos do Senhor. Lembra que Jesus falou? Se você tiver raiva do seu irmão, você já matou? Não precisa existir morte física num contexto onde ainda não havia, por exemplo, aqui na Terra, ainda não havia pecado, para você matar. O mandamento já existia. Quando Lúcifer lá no céu odiou a Cristo, quando ele cobiçou o trono de Deus, ele pecou. A lei já existia, os princípios fundamentais da lei de Deus já existiam. E o sábado, igualmente, já existia. Tanto que Deus separou e deu para o homem. Foi feito por causa do homem, para que o homem o observasse. Não há outra função do sábado em Gênesis capítulo 2. Não existe outra função. Então dizer que Adão e Eva não guardavam o sábado, que os patriarcas não guardavam o sábado, demonstra ignorância. O próprio Abraão guardou os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. Veja, Gênesis capítulo 26 e o verso 5, onde diz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Que mandamentos? Que leis? Abraão guardava os mandamentos do Senhor. Mesmo não estando escrito ainda lá no Êxodo, não terás outros deuses diante de mim, Abraão sabia que ele tinha que ter apenas um Deus. Mesmo não estando escrito ainda lá no Êxodo, não farás para ti imagem de escultura, Abraão sabia, eu não posso adorar imagem de escultura. Mesmo não estando escrito ainda no Êxodo, não tomarás o nome do seu Deus em vão, Abraão sabia que era pecado tomar o nome de Deus em vão. Mesmo não estando escrito ainda nas tábuas de pedra lá no Êxodo, lá, em Êxodo 20, na época de Moisés, lembra-te do dia de sábado para o santificar, Abraão sabia que o 7º dia foi abençoado, santificado, separado por Deus na criação. Ele sabia que o sábado era o dia do Senhor. E a Bíblia diz que ele guardou os mandamentos. Aí tem gente que diz assim, não, mas aqui não incluía o sábado. Puxa, é bem complicado, não é? Se a Bíblia diz que ele guardou os mandamentos, as leis de Deus, e eu digo, não, mas aqui não está envolvido o sábado. Quem acusa se dá o ônus da prova. Se eu digo que não está incluso o sábado, então você tem que provar que não está incluso o sábado. Por quê? Porque da mesma forma que alguém pode dizer assim, mas não está incluso o sábado, o outro poderia dizer, também não está incluso aqui adorar imagens. Abraão adorava imagem de escultura. E aí? Não, mas ele não adorava imagem de escultura porque ele adorava o Deus verdadeiro. Sim, ele adorava o Deus verdadeiro. E ele guardava o sábado também. Porque ele sabia que Deus, na criação do mundo, tinha separado esse dia para a adoração. Dizer o contrário é ir contra o que está escrito na Bíblia. Agora, a pessoa pode até falar, ela só tem que provar. Pela Bíblia. Não, Abraão não guardava o sábado. Não, disse que ele guardava os mandamentos. Não, mas aqui não inclui o sábado. Então tem que mostrar que não inclui o sábado. Do contrário, eu entendo que o sábado está incluso sim. Abraão guardou o sábado, os patriarcas observaram os mandamentos. Não somente o sábado, todos os mandamentos do Senhor. Abraão, Adão e Eva e os demais, os patriarcas. Lá no Êxodo foi apenas ratificado, foi apenas confirmado aquilo que já era a lei de Deus desde sempre. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.